Deixe tudo nas mãos de Jesus, Ele sabe o que faz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Confiança, a única esperança em meio ao caos. Essa palavra define o curso desta mensagem. Em um mundo onde tudo parece desmoronar, onde a ansiedade consome corações e o futuro parece incerto, há uma verdade imutável. Jesus Cristo está no controle. Ele é a única esperança. Ele não apenas entende sua dor, sua luta e seu desespero. Ele também tem o poder e o propósito para transformar tudo em bem. Você já se sentiu esgotado, como se estivesse carregando um fardo pesado demais? Já olhou para o mundo e questionou: onde está Deus em meio a tanta destruição? A resposta é clara: Ele está segurando você e toda a história em suas mãos. Esta não é uma mensagem de otimismo vazio, mas de certeza divina. Não importa o quão escuro o caminho pareça, não importa quão profundas sejam as feridas da sua alma, há um plano maior e Ele está trabalhando em seu favor. O mundo em colapso. Onde está a esperança? Vivemos em uma era de crises existenciais, guerras, doenças, corrupção, traumas pessoais, solidão em meio às multidões. A humanidade clama por respostas, mas muitas vezes busca nos lugares errados, nos políticos que falham, no dinheiro que não preenche, em pessoas que decepcionam, na ciência que tem limites. Então, onde está a verdadeira segurança? No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Foge para o monte como um pássaro. Salmo 11, verso 1. Deus não nos chama para fugir da realidade, mas para descansar nele no meio da tempestade. A ilusão do controle humano. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, apenas para descobrir que suas forças têm limites? Quantas noites em claro, preocupado com o amanhã, como se o peso do mundo dependesse de você? Jesus nos lembra: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Não é sobre desistir, mas sobre entregar. Não é sobre fraqueza, mas sobre fé. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas. Jesus fez isso na cruz. O conforto da soberania divina. Quando tudo parece perdido, lembre-se: Deus não dorme. Salmo 121, verso 4. Ele conhece o fim desde o princípio. Isaías capítulo 46, verso 10. E ele transforma o mal em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração ignorada, nenhum sofrimento é em vão. Ele sabe o que faz. Então, como deixar tudo nas mãos de Jesus? Primeiro, reconheça sua limitação. Admita que você não pode controlar tudo. Segundo, clame a Ele em oração. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Terceiro, confie no tempo dele. A aparente demora não é abandono. E quarto, haja com fé, não com desespero. Ande pela confiança na fé que você tem em Deus, não pelas suas vistas. A promessa final, um amanhã garantido. Ainda que a terra trema, ainda que os reinos caiam, o reino de Cristo é eterno. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Um dia toda lágrima será enxugada, toda dor terá fim, toda injustiça será corrigida. E até lá, Ele segura você de forma muito firme. Um convite para o descanso verdadeiro. Deixe tudo nas mãos de Jesus. Ele sabe o que faz. Não é um clichê religioso, é um chamado urgente para a libertação da ansiedade. Pare agora, respire, feche os olhos e diga pela fé: Jesus, eu entrego a minha vida, as minhas lutas, os meus medos e o meu futuro em tuas mãos. Eu confio em ti. E então descanse, porque ele nunca falhou e nunca falhará. Aleluia! Glória ao Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus, que tem tudo sob o controle de suas mãos. Deixe tudo nas mãos de Jesus, pois ele sabe o que faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. A palavra aqui é entrega, pois ele tem a chave que abre o céu no meio do caos.
Vivemos dias em que as almas clamam por respostas, o mundo está em agonia, a humanidade geme debaixo de uma pressão emocional, espiritual e existencial sem precedentes. A insegurança tomou conta dos corações, a angústia bate à porta de famílias, o desespero virou rotina em muitas casas, a paz parece um sonho distante e para muitos já é um artigo raro, como uma relíquia de outros tempos. E nesse cenário sombrio, um grito ecoa do céu: deixe tudo nas mãos de Jesus, pois Ele sabe o que faz. O cenário escatológico não é apenas sobre julgamento, mas também sobre redenção, esperança e glória futura. Quando as estruturas humanas começam a falhar, quando os governos se confundem, quando a ciência se contradiz e a economia desaba, então se levanta uma verdade eterna que jamais pode ser abalada. O governo do reino de Deus jamais será corrompido. Ele reina com justiça, fidelidade e amor, e seu filho, o Cordeiro que venceu, está voltando. Mas a pergunta que inquieta os corações é: como esperar, confiar e seguir quando tudo ao redor parece desabar? A resposta está no princípio mais poderoso da fé: entrega. Quando tudo estiver fora do controle, entregue. Quando você não tiver mais forças para lutar, entregue. Quando parecer que as trevas venceram, entregue. Porque quando você entrega, Jesus assume. E quando Ele assume, tudo muda. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A condição do mundo, um espaço ferido pela ausência de Deus. O mundo caminha para um colapso não apenas climático, econômico ou político, mas principalmente espiritual. A alma do mundo está ferida, o coração da humanidade sangra diante de sua própria decadência moral. Vivemos o que Paulo descreveu com precisão profética. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. É exatamente o que temos vivido. Tempos difíceis, mas para nós que cremos, tempos difíceis não significam tempos sem esperança. Pelo contrário, são sinais que apontam para o breve retorno de Jesus. O caos do mundo é o prenúncio da ordem divina, a agitação das nações é o prelúdio da restauração final. Enquanto o mundo se perde em confusão, nós somos chamados a olhar para cima. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Você percebe? A esperança não está nas estruturas do mundo, mas no céu. Jesus está voltando e esse retorno é a maior esperança da igreja. Jesus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Há momentos em que tudo parece sem sentido, a dor visita a nossa casa, a perda golpeia a nossa alma, a confusão assalta a nossa mente. Nesses momentos é comum perguntarmos: por que, Senhor? Mas muitas vezes o céu silencia, não porque Deus não nos ame, mas porque Ele está nos ensinando a confiar sem entender, a andar pela fé e não pela vista. Veja o que diz Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Jesus sabe o que faz, e tudo que Ele faz, faz com amor, propósito e soberania. O que hoje parece ser uma perda, amanhã se revelará como livramento. O que hoje é lágrima, amanhã será colheita, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele jamais falha. Se você deixar tudo nas mãos dEle, Ele conduzirá a sua vida a um destino de glória. Entregue sua ansiedade, Jesus é o seu pastor. A ansiedade tem destruído milhões de vidas, é o mal do século. Pessoas não conseguem dormir, corações acelerados, mentes agitadas, vidas desequilibradas. Mas há um alívio para esse peso, há um lugar de descanso, os braços do bom pastor, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Você consegue crer nisso? Ele tem cuidado de você, mesmo que você não veja, Ele está ali, mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando, mesmo que tudo pareça descontrolado, nas mãos dEle está o controle, basta você lançar a sua ansiedade nele, entregar, soltar, confiar, respirar, esperar, porque Jesus nunca perdeu o controle de nada. Glória a Jesus! Não há caos maior do que o poder de Deus.
Algumas pessoas pensam: minha vida está uma bagunça, nem Deus pode consertar. Mas isso é mentira do inimigo. O caos nunca será maior que o Criador. O abismo nunca será mais profundo que o amor de Deus. A confusão nunca será mais forte que o plano eterno. Lembre-se, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ou seja, desde o princípio, Deus é especialista em transformar caos em cosmos. Ele pega vidas quebradas e faz obras-primas. Ele pega corações despedaçados e constrói ministérios. Ele pega o rejeitado e faz rei. Ele pega o abatido e o levanta como testemunha viva da sua glória. Um farol no meio da escuridão. Você não está sozinho. A mensagem de hoje é como um farol espiritual, um farol que brilha nas trevas dizendo: ainda há esperança, ainda há salvação, ainda há direção. Jesus está no leme e quando ele conduz, o barco não afunda. Você que está ouvindo esta palavra agora, talvez esteja dizendo: eu não sei mais o que fazer. Pois bem, chegou a hora de deixar tudo nas mãos de Jesus. Dobre seus joelhos, derrame o seu coração, abra sua alma. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está agindo, não com base na sua força, mas na sua fé. Glória a Deus, aleluia. Em meio a esse cenário tenebroso, onde muitos não sabem mais em quem confiar, o Espírito do Senhor brada: deixe tudo nas mãos de Jesus, Ele sabe o que faz. Essa não é apenas uma frase de consolo, mas uma declaração profética, uma chave espiritual, um grito de esperança para quem sente que está à beira do colapso. A história do mundo está chegando ao seu ápice, os sinais estão por toda parte. Guerras e rumores de guerra, pestes, fomes, terremotos, nações em conflito, famílias desestruturadas, identidade humana sendo dilacerada e, acima de tudo, uma crise espiritual jamais vista. É o tempo do fim, é o tempo profético e, ao mesmo tempo, é o tempo da maior manifestação do amor de Deus sobre a terra, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. A humanidade está exausta, a humanidade está cansada, esgotada. As redes sociais mostram vidas sorridentes enquanto corações choram em silêncio. Jovens enfrentam crises de identidade. Pais se perguntam se conseguirão prover o sustento da casa no próximo mês. Homens e mulheres de todas as idades lutam contra a depressão, a ansiedade e o medo do amanhã. E em meio a essa confusão existencial, muitos perguntam: onde está Deus? Por que Ele permite tanto sofrimento? Será que Ele se esqueceu de nós? A resposta que ecoa dos céus com amor e autoridade é: eu nunca deixei de estar no controle. Vocês apenas esqueceram de entregar tudo nas minhas mãos. Porque Deus não perde o controle nem por um segundo. Jesus não perdeu o controle da história. Quando ele estava sendo crucificado, parecia o fim, mas era o começo. Quando Lázaro morreu, todos pensaram que era tarde demais, mas era exatamente o momento do milagre. Quando os discípulos estavam no barco e o vento era contrário, Jesus apareceu andando sobre as águas no meio da tempestade. Assim também será agora. No meio do caos mundial, Jesus está se levantando. A profecia de Isaías ainda se cumpre hoje, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 2. Essa mensagem é para você que está cansado, para você que tem perdido a esperança, para você que olha para o mundo e não vê saída. Jesus está dizendo: deixe tudo nas minhas mãos, eu estou voltando, mas antes quero restaurar o teu coração. A volta de Jesus, a maior esperança teológica e escatológica. Muitos perderam o senso de eternidade. A maioria vive como se a vida fosse apenas o aqui e agora. Mas Jesus está voltando. Esse não é apenas um dogma cristão, é uma promessa viva, uma âncora de esperança em um mundo afundando no desespero. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. O retorno de Jesus será o fim de todas as dores, mas também será o início de uma nova era, a eternidade com Deus.
e até lá Ele cuida dos seus, Ele guia, consola, fortalece e faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende. Há momentos em que Deus se cala, em que oramos e o céu parece de bronze, em que tudo parece sem sentido, mas é exatamente aí que o Senhor trabalha em silêncio, como oleiro moldando o vaso, como um pai ensinando o filho a confiar. Talvez você esteja enfrentando perdas, injustiças, traições, doenças, escassez. Talvez você tenha perguntado: Deus, onde está o teu plano nisso tudo? Ele responde hoje: está exatamente onde deveria estar, nas minhas mãos. E se está nas minhas mãos, você pode descansar. Aleluia, glória a Jesus Cristo, glória ao Senhor nosso Deus. Muitos pais perguntam se conseguirão proteger seus filhos de um mundo tão confuso. As mães têm chorado noites inteiras, clamando por livramento, provisão e paz. Homens têm carregado fardos pesados, tentando sustentar casas enquanto enfrentam guerras internas. A alma coletiva da humanidade está gritando por redenção. E neste exato momento da história, quando parece que não há mais para onde correr, o Espírito de Deus sopra sobre a terra uma palavra viva e poderosa. Deixe tudo nas mãos de Jesus. Ele sabe o que faz. Essa não é uma simples sugestão religiosa, é um chamado urgente, um chamado para que os homens e mulheres de fé, os abatidos, os que caminham sem forças e os que ainda não entenderam seu propósito, entreguem-se completamente ao Senhor Jesus. A esperança não está morta, ela é uma pessoa, ela é Jesus e vive e reina para todo sempre. A maior tragédia de nossos dias não é a dor, nem a guerra, nem a escassez de recursos. A maior tragédia é a ausência de esperança. O espírito humano foi programado para sonhar, esperar, avançar. Mas quando o coração não enxerga uma luz adiante, ele entra em colapso. E muitos estão assim, vivos por fora, mortos por dentro. Mas há uma verdade que precisa ser proclamada aos quatro cantos deste mundo. A esperança ainda existe e ela tem um nome: Jesus Cristo. Ele não está alheio à tua dor, ele não virou o rosto para a tua aflição, ele não se afastou por causa dos teus erros. Pelo contrário, ele está mais perto do que nunca. Ele está batendo a porta do teu coração e dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O fim de todas as coisas está perto, mas a glória está mais próxima ainda. Os acontecimentos mundiais não são coincidências, eles não estão fora do controle, tudo está seguindo o relógio profético de Deus. A palavra já nos alertou: nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, haveria fome, pragas, sinais no céu, na terra e nas profundezas do abismo. Mas, junto com esses sinais, viria também um tempo de colheita e avivamento como nunca antes. O mundo está em crise, sim, mas o céu está em movimento. Os anjos estão trabalhando, o Espírito está soprando e os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e esperam a sua misericórdia. O retorno de Jesus está próximo e a esperança da igreja não está em governos, tecnologias ou sistemas. Está na promessa gloriosa: eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Você talvez olhe para a sua vida hoje e veja ruínas, planos desfeitos, relacionamentos quebrados, sonhos esquecidos e se pergunte: por que Deus permitiu isso? Mas Ele te responde com voz firme e doce: eu sei o que estou fazendo, não é o fim, é apenas o processo. Lembre-se de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso. Tudo parecia confuso, cruel e absurdo, mas Deus estava escrevendo uma história de redenção. E no final, José pôde dizer: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Assim é contigo. O que hoje parece dor sem sentido, amanhã será testemunho poderoso. O que hoje parece caos, amanhã será plataforma para milagre. O que hoje te derruba, amanhã será o degrau que te leva para o trono da promessa. Saiba de uma coisa: o desespero sempre bate muito forte no meio do colapso, e é exatamente aí que o inimigo das nossas almas age com mais intensidade. Ele ataca a esperança porque sabe que um coração sem esperança se torna um terreno fértil para o medo, para
para a desistência e para a morte espiritual. Mas hoje o Senhor está te dizendo, a esperança não está morta, a esperança tem um nome, o nome dela é Jesus. Ele não está alheio à tua dor, Ele não te abandonou no vale, Ele está contigo aí mesmo, no silêncio do teu quarto, no desespero que ninguém vê, nas lágrimas que você esconde, nos pensamentos que você teme verbalizar. Jesus está presente, Ele caminha sobre as águas quando tudo ao redor é tempestade. Ele não precisa da calmaria para agir, porque Ele é a própria paz em meio à guerra. A volta de Jesus, a consumação da esperança. Em um mundo que se deteriora moral e espiritualmente a cada dia, a mensagem da volta de Jesus brilha como um farol no meio da escuridão. Não é o fim de tudo, é o começo da eternidade com o Rei da Glória. A volta de Jesus não é apenas doutrina, é esperança pura, é o grito de alívio dos céus dizendo, não será sempre assim. A dor vai ter fim, as lágrimas serão enxugadas, a injustiça será vencida, a morte será tragada pela vitória. O Rei dos Reis voltará para buscar aqueles que confiam em suas mãos. O que Jesus está fazendo enquanto você espera, enquanto você acha que nada está acontecendo, Jesus está agindo nos bastidores. Ele está escrevendo capítulos que você ainda não leu, Ele está abrindo portas que você ainda não viu, Ele está cercando os teus com proteção que você nem percebeu, Ele está tratando feridas que nem você sabia que existiam, Ele está colocando em ordem tudo que parece desorganizado. Lembre-se, o que está nas mãos de Jesus nunca está perdido, está sendo transformado. Glória a Jesus. Entrega total, o caminho para a paz. Deixar tudo nas mãos de Jesus é uma decisão diária. Não é passividade, é confiança. Não é desistência, é fé. É reconhecer que o governo da sua vida precisa estar sobre os ombros daquele que venceu a morte. Ele sabe o que faz, Ele sabe o tempo certo, Ele conhece os detalhes, Ele entende seus silêncios, Ele escuta suas orações não ditas, Ele recolhe cada lágrima, Ele vê quando ninguém mais vê e Ele age com perfeição. Uma palavra profética para você agora. Receba esta palavra no teu espírito. Assim diz o Senhor: Filho meu, filha minha, eu não te deixei. Eu tenho visto o teu clamor, tenho recolhido tuas lágrimas, tenho caminhado contigo, mesmo quando tudo parece escuro. Eu sou a tua luz, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sou o teu caminho, mesmo quando a tua alma grita. Eu sou o teu consolo. Não temas, não desistas, não entregues tua fé. O que eu comecei na tua vida eu vou terminar. Espera em mim, eu sou teu Deus e eu sei o que estou fazendo. Um apelo final de fé. Hoje Jesus está te chamando para entregar tudo, entregar os teus medos, entregar o futuro, entregar o passado, entregar a dor, entregar os planos, entregar o controle, porque quando tudo está nas mãos dele, tudo se transforma. A entrega que conduz à eternidade. Talvez você esteja à beira do colapso emocional, talvez tenha perdido a fé nas pessoas, nas instituições, na própria vida, mas não perca a fé em Jesus. Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele nunca vai abandonar você. Deixe tudo nas mãos de Jesus, Ele sabe o que faz. A vida que se entrega a Cristo não está à deriva, está sendo guiada por aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão e o cordeiro. A sua volta está próxima, não é hora de desistir, é hora de se levantar. A esperança está viva, a glória está chegando e o melhor do Senhor é para você, é Jesus na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Glória a Deus, entregue completamente a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida ao Santo de Israel, aquele que morreu por você numa cruz e te dá a vida eterna. Faça essa oração de descanso da alma e entregue-se nos braços de Jesus, porque somente em Jesus, somente nos braços do Senhor, você pode descansar em paz. Declare: meu Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nesse dia, nesta hora, nesta oração, eu dobro meus joelhos espirituais diante do teu trono de glória. Venho como um filho cansado que volta para os braços do Pai. Venho como uma alma que tem sede de descanso, como um coração que clama por alívio, como alguém que entende que chegou a hora de entregar tudo nas tuas mãos, Jesus, porque tu sabes o que fazes. Senhor, eu confesso, minha alma está cansada, os dias têm sido pesados, os pensamentos tumultuados e as noites longas demais.
O mundo ao meu redor está desmoronando em ruídos de guerras, injustiças, doenças e crises, e às vezes eu me sinto pequeno demais diante de tudo isso. Mas nesta oração eu volto os meus olhos para o céu e declaro com toda a força da minha fé: Jesus, eu deixo tudo em tuas mãos, descanso sob tuas asas, eu descanso em ti, Senhor, descanso na tua soberania, descanso na tua palavra que diz que ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Jesus, eu deito a minha alma nos teus braços agora, eu entrego as ansiedades, os medos, as pressões internas e externas, os pensamentos de desistência e declaro: não carregarei mais sozinho os fardos que o Senhor já levou na cruz. Tu disseste: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu venho, Jesus, eu corro até ti, eu mergulho na tua presença como quem encontra abrigo no meio da tempestade. Ó Senhor, neste momento eu oro por milagres visíveis e invisíveis, milagres nas emoções, nas estruturas espirituais, nas finanças, nos relacionamentos, na mente, no corpo físico e na caminhada com o Espírito. Que toda enfermidade conhecida ou escondida seja agora tocada pelo teu poder, que os médicos vejam o que a ciência não explica. Tu estás curando no secreto, que células doentes sejam restauradas, que pulmões respirem melhor, que corações fracos batam com vigor, que diagnósticos sejam revertidos pelo toque das tuas mãos perfuradas na cruz, que os lares sejam alcançados com paz, que a confusão familiar seja desfeita com teu sopro de reconciliação, que o perdão flua como um rio, que esposos voltem para suas esposas, que pais abracem seus filhos, que a mesa da comunhão seja restaurada, que os desempregados vejam portas abertas, que as dívidas se transformem em testemunhos de provisão, que a colheita venha mesmo onde antes havia terra seca, porque tu és Deus que faz brotar água no deserto. Senhor Jesus, em teu nome eu oro por vitórias sobrenaturais, que os que têm lutado sozinhos sintam agora os anjos guerreiros cercando as suas batalhas, que os inimigos espirituais recuem 7 vezes, que os laços armados sejam desfeitos, que os grilhões sejam quebrados pelo teu nome, Jesus, que a alma atribulada receba descanso, que a mente inquieta receba calma, que o espírito abatido receba ânimo do alto. Tu és o Deus que venceu a morte, tu ressuscitaste, Senhor, então nenhuma morte espiritual poderá prevalecer contra aqueles que estão escondidos em ti. Aleluia! Eu declaro: toda opressão mental agora cessa, todo espírito de tristeza profunda e de angústia sai em nome de Jesus, toda tentativa de morte, todo pensamento de autodestruição é agora desfeito e destruído pelo poder do teu sangue. Senhor, que teu Espírito Santo invada o coração de quem ora comigo agora e traga vida onde há cinzas, esperança onde havia vazio, propósito onde havia confusão. Pai, com o coração humilde eu também clamo por tuas bênçãos espirituais e pelas bênçãos materiais. Que a bênção do alto venha sobre este filho e filha que ora comigo agora, que as plantações espirituais deem frutos, que os projetos engavetados ganhem vida, que os ministérios estagnados se levantem com fogo renovado. Derrama dons, derrama discernimento, derrama sabedoria, abre os ouvidos espirituais, renova a visão, faz ver além das circunstâncias, faz crer além do visível. Eu declaro que portas novas se abrem diante de nós, portas de reconciliação, de oportunidades, de crescimento, de intimidade contigo, portas que homem nenhum poderá fechar. Ah, Senhor Jesus, como te esperamos, como ansiamos pela tua gloriosa vinda. Este mundo está em colapso, mas nós não estamos perdidos, porque nossos olhos estão voltados para o céu. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mesmo que as nações se abalem, mesmo que o anticristo se levante, mesmo que a perseguição venha, o teu povo continuará firme olhando para o alto, porque tu prometeste. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Jesus. Nós te esperamos, Rei dos Reis, não com medo, mas com amor, não com angústia, mas com fé, não com desespero, mas com esperança viva. A esperança não morreu, a esperança é viva, a esperança é uma pessoa, a esperança é o Senhor Jesus Cristo. E mesmo que os dias fiquem piores, mesmo que o mundo nos chame de loucos, mesmo que sejamos rejeitados por amar a tua verdade, continuaremos a esperar por ti, porque tu sabes o que fazes e tudo o que fazes, fazes bem. Eu declaro sobre a minha casa, sobre a minha
alma, sobre a minha mente e meu espírito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha alma descansará em paz nos braços de Jesus. Eu verei os milagres que o Senhor prometeu. Eu viverei as bênçãos que estão reservadas aos que confiam. Eu vencerei porque Jesus é o meu general. Eu serei luz no meio das trevas. Eu esperarei a volta de Jesus com óleo na minha lâmpada. E quando ele vier, estarei de pé, fiel, firme, com a coroa da esperança na minha cabeça. Glória a ti, ó Deus amado. Pai, recebe essa oração, aceita esse clamor, sela esta entrega com teu espírito e fortalece a minha alma com a certeza de que o teu plano é perfeito. Eu deixo tudo nas mãos de Jesus. Ele sabe o que faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te oro, te louvo, ó Deus de amor. Amém. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, se você sentiu o Espírito Santo te tocar, se encontrou esperança onde havia angústia, então escreva agora aqui nos comentários abaixo uma declaração de fé, uma palavra profética que declare que você confia em Jesus, que está descansando nele e esperando pela sua gloriosa volta. Declare assim: eu deixo tudo nas mãos de Jesus, ele sabe o que faz. Declare: mesmo no caos, eu confio no Senhor dos Exércitos. Declare também: minha alma descansa em Jesus, ele é a minha esperança viva. Declare com toda a autoridade do seu coração: vem, Senhor Jesus, estou esperando por ti. E declare com fé, com toda a fé da sua alma: eu creio, haverá milagres, haverá resposta, haverá vitória. Glória a Deus. Deixe seu comentário agora mesmo, ele será um testemunho de fé e um ato profético. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vá aqui embaixo no botão se inscrever, se inscreva agora para receber mais mensagens proféticas como esta. Ative o sininho para ser notificado sempre que o céu quiser falar com você através da sua palavra viva, para que toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra urgente de esperança e descanso em Cristo. Receba agora a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza em paz, que a tua alma encontre descanso e que você esteja pronto, firme, constante e cheio de esperança até o glorioso dia da volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Maranata, o Rei vem. Vem, Senhor Jesus.